Uma preocupação, um medo de Mano Menezes impactou na lista de relacionados do Grêmio para as partidas contra Santos e Bragantino. A gente vai falar aqui sobre as ausências de Cuéllar e Carlos Vinícius, da presença de Riquelme e também do motivo pelo qual Kiki Oliveira não está entre os relacionados. A gente vai falar também sobre uma preocupação muito grande que tem com o Thiago Volpi. Tudo isso depois da vinheta. Fala gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal e antes de qualquer coisa deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, hype esse vídeo aqui embaixo também que é sempre muito importante pra gente, tá bem? E vamos direto ao assunto, vamos falar aqui sobre uma preocupação que tem Mano Menezes e os motivos pelo qual Cuéllar e Carlos Vinícius ficaram de fora das partidas contra Santos e Bragantino aqui em São Paulo, onde a gente já tá pra fazer a cobertura do jogo, tá? Gente, o negócio é o seguinte, tá? O Mano tem deixado claro nos bastidores e até fez uma cobrança ao elenco e também, de certa forma, ao seu staff no geral, sobre uma situação que tem acontecido. Muitos jogadores estão se lesionando, e jogadores importantíssimos do elenco nesse momento. E o Mano tá com muito medo de que isso aconteça mais vezes e perca jogadores por um tempo maior dentro da temporada, como já aconteceu com o Bright White, Vidiaçante, Balbuena, o próprio William. Agora tem a situação do Thiago Volpi que a gente vai desmiuçar melhor ainda nesse vídeo, mas é uma preocupação que tem dado medo no Mano Menezes de fato. Inclusive, depois do jogo contra o Vitória em casa, o Mano falou, olha só, falei pra vocês, falei que era pra poupar, falei que era pra ter cuidado. Claro, a situação do William não foi um desgaste que gerou a lesão, mas existe também essa preocupação porque são jogadores mais experientes, com idades mais avançadas, que têm problemas também nesse sentido mais físico e que pode acabar ocasionando em alguma dificuldade de recuperação e que o jogador fique mais tempo fora. Então essa preocupação do Mano Menezes fez e é hoje o principal motivo pelo qual Cuéllar e Carlos Vinícius não viajaram aqui para São Paulo. O Cuéllar, por exemplo, tinha condições de jogo, porém uma condição mais baixa, não estava 100% dentro das condições físicas, assim como o próprio Carlos Vinícius. Então, por opção do Mano Menezes, porque eles estão liberados pelo departamento médico, estão liberados pela preparação física e gostariam de jogar, inclusive. O Cuéllar gostaria de estar aqui. E aí o Mano vetou. O Mano vetou porque acredita que, mesmo sendo jogos importantes para a tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio entrou numa zona de mais tranquilidade. O Grêmio distensionou aquele período de ficar olhando para a zona de rebaixamento. Isso faz com que tenha mais cautela e que o Mano coloque nesse momento seu medo de perder esses atletas por um tempo maior à frente da qualidade técnica deles dentro do time. Então, por isso que Carlos Vinícius e Cuéllar acabaram ficando em Porto Alegre e também é por isso que o Marcos Rocha deve ser poupado na partida de amanhã contra o Santos e não deve jogar como titular e talvez seja até cortado da lista de relacionados. O Mano vai ter que cortar 3 jogadores. Eu creio que o Marcos Rocha seja um deles e acabe dando a vaga para o Gustavo Martins, já que o João Lucas está voltando e deve ganhar também a oportunidade no banco de reservas. Essa preocupação do Mano, ela é justa, até porque a gente está vendo aí muitos jogadores ficando de fora. A gente trouxe informação sobre o William hoje mais cedo também. Ainda sobre a lista de relacionados, teve o retorno hoje do Riquelme. E essa informação do Riquelme e da volta dele, ela vai inclusive ao encontro disso que eu acabei de falar, porque o Riquelme também não tinha uma situação de estar 100%. Mas por ser um jogador mais jovem, por estar fazendo a transição física há mais tempo, ele foi relacionado justamente pela perda do William que o Grêmio teve no último jogo. Porque não tem hoje jogadores de criatividade no meio campo. O Grêmio está contando só com o Cristaldo. E aí, dentro dessa possibilidade, o Grêmio preferiu relacionar o Riquelme para ter uma opção para o jogo contra o Bragantino. Talvez contra o Santos ainda seja cedo. Inclusive, acho também que ele deve ser um dos cortados na lista de relacionados. Mas para a partida contra o Bragantino, ele pode sim se tornar opção do Mano Menezes. O Mano falou, só vamos levar jogadores que tenham condições de jogar pelo menos um dos 2 jogos. Eu acho que o caso do Riquelme é esse, inclusive. Ainda sobre a lista de relacionados, a gente vai falar agora sobre Kiki Oliveira, tá? Ficou fora da lista de relacionados e aqui eu preciso colocar, porque são 3 versões que a gente recebeu. E agora há pouco eu também estava conversando com algumas pessoas para tentar entender o que aconteceu. O Grêmio passa pra gente que o jogador sentiu um desconforto muscular, relatou o incômodo e acabou ficando de fora da lista. O staff do jogador e algumas pessoas ligadas a ele falam em opção técnica para ele ser cortado. E aí,
a gente recebe uma terceira informação que também vem de parte do jogador e que também vem por parte do Grêmio de que o jogador teria pedido para não jogar. A última informação que eu recebo é que sim, ele pediu, mas não diretamente. Alegou ao Grêmio que estava com dores, algo que o Grêmio não tem como fazer exame, o Grêmio não tem como comprovar, o Grêmio não tem inclusive como ter certeza se ele está tendo dores ou não. Então o Grêmio foi ali, tirou o jogador da relação. O fato é que existem essas três versões hoje para a ausência do Kike Oliveira na lista de relacionados. Aqui eu trago uma informação do Felipe Kunrad, que ele é um jogador que tem tido alguns desencontros dentro do treino. Às vezes chega muito em cima do horário, às vezes quase ali, dá para se dizer que chega atrasado, sai praticamente quando o treino acaba, não tem aquela resenha com os jogadores, não chega mais cedo, não participa, não conversa, não tem ali uma troca com o elenco, tá fazendo treinos que não são tão agradáveis nesse sentido também, e aí perdeu a hierarquia, isso tá incomodando ele, são coisas que têm gerado um conflito com o Kike Oliveira. Teve também um texto, né, que foi colocado pela sua esposa nas redes sociais, falando sobre as críticas aos jogadores, que estão pegando muito pesado, que não sabem o que acontece no dia a dia do atleta. Então tem todas essas situações, o Kike Oliveira, nessa passagem dele pelo Grêmio desde o início, várias situações diferentes, complicadas, teve aquela do pé queimado com chimarrão, teve a situação com o empresário, ele teve um problema dentário também que tirou ele de alguns jogos. Então é um jogador que está sempre envolvido em algum tipo de polêmica, teve o atraso dele lá na questão do Uruguai. Então nesse sentido é um jogador que o Grêmio está tendo bem pouco aproveitamento, muito por conflitos externos, muito mais do que o próprio campo, que também está deixando a desejar por parte do Kike Oliveira, tá bem? Vamos falar agora sobre o Thiago Volpi, porque também tem uma situação que a gente precisa trazer aqui que é bem complicada. A gente trouxe a informação de que ele ficaria fora por 3 partidas. A última e agora Santos e Bragantino, ou seja, Vitória, Santos e Bragantino. Porém, isso deve se estender, tá? Até surgiu uma possibilidade de ele ficar fora da temporada, mas o Pilar conseguiu confirmar essa informação junto com a direção do Grêmio que não deve acontecer. Mas esse prazo pós-data FIFA, que era a tendência que o Grêmio imaginava o retorno do Volpi, também não deve rolar. Deve se estender por mais alguns jogos, então o Grêmio ganharia mais oportunidades. Lembrando, o Volpi teve uma pancada no jogo contra o Flamengo e depois numa queda numa defesa contra o Botafogo, no mesmo lugar, na lateral do quadril, ele acabou sentindo, teve ali um edema, um hematoma, não teve uma lesão de fato, mas acabou ocasionando essas dores que vai tirar ele por um tempo um pouco mais longo do que se imaginava dentro dos trabalhos. Mas a gente espera que ele volte logo e volte bem, tá bem? A gente segue atualizando o Tricolor por aqui. Deixa teu like, deixa teu comentário também. Beijo!